A paz do Senhor Jesus Cristo para todos nós. Amém. A palavra de Deus que nós vamos ler hoje está em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia. E lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Vamos ler também Lucas, capítulo 10, verso 19 e o 20, que diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, hoje, o Senhor Deus, Ele fala conosco que Deus, Ele quer a nossa vitória. Deus, Ele não colocou a gente aqui nessa terra para sermos derrotados, mas para sermos vencedores. Deus, Ele colocou cada um de nós aqui nessa terra, aqui nesse mundo, para a gente vencer. Para a gente vencer na parte material e para a gente vencer também na parte espiritual, que é a salvação. Deus, Ele colocou todos nós aqui nessa terra e quer que sejamos salvos, quer que um dia estejamos com Ele, com Deus, lá no céu. E enquanto a gente estiver aqui na terra, Deus, Ele quer também nos dar vitória sobre todos os nossos inimigos, sobre todos os problemas. Aqui a palavra de Deus está falando de Davi. Quando Davi, ele foi lutar contra o gigante Golias. A palavra de Deus diz que quando Davi, ali no campo de batalha, no meio da guerra, ele se encontrou com o gigante. O gigante não estava vendo que Deus estava ali na vida de Davi, que Davi não estava sozinho naquela guerra, mas que Deus estava com ele. E a palavra de Deus diz
que o gigante Golias, ele desprezou Davi, dizendo aqui no verso 43 e 44, que diz assim: disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Quer dizer, o gigante falou para Davi: vem até mim, que eu vou matar você, porque você não é nada diante de mim. Você é mais fraco do que eu. Porque o gigante disse essas palavras, porque ele não estava vendo Deus, ele não estava vendo a presença de Deus na vida de Davi. Davi, ele era um servo de Deus. Davi, ele procurava obedecer os mandamentos de Deus. Davi, ele foi escolhido por Deus, ele foi ungido por Deus para ser rei. E o gigante Golias, ele servia imagens de escultura, ele servia falsos deuses, ele ouvia falsos profetas. O gigante Golias, ele não servia a Deus, e Deus não estava na vida daquele gigante. Mas o gigante, ele estava confiando na própria força dele, porque ele era gigante, porque Davi era menor do que ele. E o gigante estava confiando na própria força dele. E muitas vezes na nossa vida, os nossos inimigos têm olhado para nós. Os demônios, eles têm olhado para nós e falado que vai nos matar, que vai destruir nossa vida, que vai tirar o que Deus nos deu, que vai tentar impedir, que vai impedir a gente de alcançar a vitória que Deus tem para nós. Esses são os planos do diabo. Mas Deus, ele não fez a gente para a gente ser derrotado pelos demônios, não. Deus, ele fez a gente para a gente vencer os demônios. Jesus, ele disse assim, lá no livro de Lucas: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Deus, ele nos dá poder para a gente vencer esses demônios que olham para nós e falam que vão destruir nossa vida, falam que a gente não vai vencer na vida. Deus, ele nos dá poder para a gente vencer esses demônios. Deus, ele nos dá poder para a gente vencer na vida, para a gente vencer na nossa vida material, para a gente vencer também na nossa vida espiritual. Deus, ele nos dá poder para a gente vencer o pecado, para a gente resistir às tentações, para a gente vencer os vícios, para a gente vencer o desemprego, para a gente vencer a fome, a morte. Deus, ele nos dá poder para a gente vencer as doenças. E Deus também, ele nos dá poder para a gente alcançar a salvação, para a gente alcançar a vida eterna. Então não dê ouvidos às palavras do inimigo que fala que você não vai vencer. Não dê ouvidos para o inimigo que fala que essa doença vai te vencer, que esse problema que você está passando vai te vencer. Não. Deus, ele fala para você que se você for fiel a Ele, que se você for fiel a Deus, que se você obedecer os mandamentos de Deus e for fiel a Deus, e orar, e jejuar, e louvar ao Senhor Deus, Deus, ele vai te dar vitória. Deus, ele vai fazer você vencer essa enfermidade. Deus vai fazer você vencer o desemprego. Deus, ele vai fazer você vencer esse vício. Porque Deus, ele te colocou aqui nessa terra para você vencer. Deus,
ele tinha ungido Davi para ser o rei. Estava no coração de Deus esse projeto, esse plano de fazer aquele jovem pastor de ovelhas chamado Davi ser o rei daquela nação. E Deus, ele tem um plano, Deus, ele tem um projeto na vida de cada um de nós. E o gigante falou que ia matar Davi. Mas Davi servia a Deus. Davi tinha a promessa de Deus na vida dele. E Davi, ele tomou posse daquela promessa de Deus na vida dele. Davi, ele era fiel a Deus. E Davi, ele falou para o gigante, no verso 46, no verso 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então Davi, ele não estava confiando nele, quando ele enfrentou Golias. Ele disse assim, que o gigante ia até ele com espada, com lanças e com escudo. Mas Davi disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não adianta você enfrentar os demônios, não adianta você enfrentar os teus inimigos em teu nome. Você tem que enfrentar os teus inimigos, você tem que enfrentar os problemas em nome de Deus. Então é em nome de Deus, é em nome de Jesus é que nós vamos vencer os vícios, vamos vencer os problemas, vamos vencer as enfermidades. É em nome de Jesus, é em nome de Deus é que nós vamos vencer. Então o Senhor Deus, ele fala para nós nessa noite. Deus fala para cada um de nós nessa noite que Deus não colocou a gente aqui na terra para o inimigo vencer a gente. Deus não colocou a gente aqui na terra para uma enfermidade vencer a gente, para um vício vencer a gente. Não, Deus, ele colocou a gente aqui nessa terra para a gente vencer o pecado, para a gente vencer as enfermidades, para a gente vencer os problemas. Jesus, ele nos dá poder para a gente vencer todo o pecado, para a gente vencer as enfermidades, para a gente vencer os demônios, para a gente vencer os problemas. Então nós temos que ser fiel a Deus. A partir do momento que a gente for fiel a Deus, que a gente aceitar Jesus Cristo na nossa vida. Aceitar Jesus Cristo não é só batizar numa igreja e ser crente, não. Aceitar Jesus Cristo é aceitar as palavras de Jesus Cristo, é aceitar os ensinamentos de Jesus Cristo, é aceitar a palavra de Deus, o ensinamento de Deus na nossa vida, é a gente obedecer os mandamentos de Deus. Aí sim a gente está aceitando Jesus na nossa vida. E a partir do momento que a gente aceita Jesus na nossa vida, a gente aceita as palavras de Jesus na nossa vida, Jesus, ele nos dá poder para a gente vencer. Quando Jesus, ele estava sendo tentado pelo diabo lá no deserto, Jesus, ele venceu o diabo usando a palavra de Deus. Então nós só vamos vencer os problemas, as lutas, as perseguições com a palavra de Deus, aceitando Deus, aceitando Jesus na nossa vida. Então, esta é a palavra de Deus para nós
Se a gente quer vencer na vida, se a gente quer vitória, se a gente quer ser salvo, se a gente quer um dia morar lá no céu com o Senhor Deus, se a gente quer ter vitória aqui na terra, se a gente quer ter prosperidade na vida espiritual, na vida material, a gente tem que obedecer os mandamentos de Deus. A gente tem que ser fiel a Deus. Não é só louvar a Deus dentro da igreja, cantar para Deus dentro da igreja e depois, quando sair para fora da igreja, fazer a vontade do diabo. Não é só pregar dentro da igreja. Não é só ter um cargo na igreja e depois que sair lá fora da igreja fazer coisas erradas, fazer a vontade do diabo. Não. A gente tem que ser fiel a Deus dentro da igreja, dentro do templo. E nós temos que ser fiel a Deus também lá no nosso serviço, na nossa casa, aonde a gente estiver, a gente tem que ser fiel a Deus, a gente tem que obedecer os mandamentos de Deus. Porque Deus, Ele quer obediência. Deus, Ele quer que a gente obedeça os mandamentos dEle. Porque para a gente ter vitória nessa vida, não é só a gente ser fiel a Deus dentro da igreja. A gente tem que ser fiel a Deus aonde a gente estiver. Porque Deus, Ele quer que a gente vença. Deus, Ele não quer que sejamos derrotados. Deus, Ele não quer que o inimigo derrube a gente. Mas o inimigo só vai derrubar uma pessoa. O diabo só pode derrubar uma pessoa se a pessoa der lugar para ele. Se a pessoa parar de obedecer os mandamentos de Deus. Aí o diabo derruba a pessoa. Mas enquanto a pessoa estiver obedecendo os mandamentos de Deus, sendo fiel a Deus dentro da igreja e fora da igreja, onde estiver, o diabo não derruba. Porque Deus está com a gente aonde a gente estiver. Mas a partir do momento que a gente obedecer os mandamentos de Deus. Por que Davi, qual o segredo da vitória de Davi? Porque como que Davi venceu aquele gigante, se Davi era menor que o gigante? Se o gigante ele estava armado com escudo, com espada, como que Davi venceu? Porque Deus estava com Davi. Davi estava obedecendo os mandamentos de Deus. Davi era um servo fiel a Deus. E Deus estava ali na vida de Davi. Só que o gigante não servia a Deus. O gigante não obedecia os mandamentos de Deus. Então Deus não estava com o gigante. Então não importa a nossa situação social. A gente não vai vencer com dinheiro. A gente não vai vencer com diplomas, com fama. A gente vai vencer obedecendo as palavras de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus. Aí sim nós vamos vencer. Porque Jesus ele só vai dar poder para a gente vencer o mal. Jesus só vai dar poder para a gente pisar em serpentes e escorpiões, para a gente vencer os problemas. A partir do momento que a gente aceitar Jesus na nossa vida, aceitar os mandamentos de Jesus na nossa vida, aceitar a palavra de Deus na nossa vida. Então esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. É o que o Senhor Deus fala para nós nessa noite. Quer vencer na vida? Seja fiel a Deus. Então, fiquem todos na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.